Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, se eu fosse presidente, projetos de lei que o Brasil precisa. Falando em o povo e o poder, amanhã o Senado Federal, mais especificamente os senadores que são membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando os crimes praticados por pessoas do governo e fora do governo, empresários, lobistas, deputados, o próprio presidente, os 3 filhos dele que têm mandato legislativo, um é senador, o outro é deputado federal, o outro é vereador pelo Rio de Janeiro, que criaram aquele gabinete do ódio, criaram esquemas para divulgar fake news, levando a desinformação para a população brasileira. Enfim, essa CPI começou no dia 27 de abril, durou 5 meses e 17 dias. E a formação dos membros dessa CPI é composta por 11 titulares, senadores e mais 7 senadores que são suplentes, são 18 senadores no total. O relatório tem milhares de páginas e pretende indiciar, ou seja, recomendou o indiciamento pelo Ministério Público de nada menos que 69 pessoas, entre os quais esses que eu já falei, que é o PR e os 3 filhos, 01, 02 e o 03, 4 ministros que atuam no atual governo e mais 2 ex-ministros. E a relação de crimes cometidos não só por essas pessoas, mas por todo esse conjunto de 69 indiciados, a grande maioria pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas, através dos seus representantes, dos seus titulares, remonta exatamente 24 crimes, entre os quais destacamos crimes contra a humanidade, genocídio de indígenas, prevaricação, corrupção, improbidade administrativa, formação de quadrilha e e mais 18 ou 19 crimes correlatos. Então, realmente trata-se, até prova em contrário, de uma organização criminosa respeitável, se é que se pode respeitar uma organização criminosa. Os caras capricharam no seu intento, digamos assim. Lógico que a casa caiu, se não caiu, vai cair, mais cedo ou mais tarde. Pode ser que não caia para todos os indiciados, mas uma boa parte vai responder pelos seus crimes, sim. Para isso existe a justiça, para isso existe o Ministério Público, para isso existe a imprensa, para isso existe nós, cidadãos, que temos que fazer a nossa parte também. Para isso, aliás, que somos teoricamente os mais interessados, a não ser que a gente compactue com alguma coisa. Se a gente compactuar com isso aí, é no mínimo ingenuidade, e pode chegar ao extremo, dependendo do grau de relacionamento que nós, simples cidadãos, tenhamos com alguns desses indiciados, pode ser cumplicidade mesmo, daí também é crime. Quem sabe de um crime
e não denuncia é cúmplice. Isso é consenso mundial no direito jurídico. Quem sabe, desculpa, quem sabe de um crime e não denuncia é cúmplice. Então, fica claro que todos nós somos parte interessadas, até porque esses crimes que essas pessoas cometeram resultaram numa coisa desastrosa. Mais de 603 mil mortos, mais de 21 milhões de contaminados, no retardamento deliberado, proposital do governo federal na adoção de medidas realmente eficazes, na adoção da vacina. Pelo contrário, o governo federal recomendava medidas e medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a doença, a Covid, causada pelo coronavírus. Então, isso é crime de prevaricação. O servidor público, o presidente, os filhos deles, deputados e outros envolvidos lá, o ministro da Saúde, o Pazuello, o atual também, se negar a acelerar o processo, cumprir o seu dever de concorrer para minimizar a dor da população, para minimizar o número de contaminados, para reduzir o número de mortos. Enfim, é tanta coisa absurda que aconteceu ao longo desse governo durante a pandemia que foram necessários mais de 10 mil páginas num processo, dezenas de depoimentos dos próprios indiciados e de testemunhas para trazer um mínimo de luz a essa escuridão que estava se abatendo ou sob a qual essas pessoas estavam se escondendo. Só um único caso que foi denunciado pelos próprios interessados na corrupção. O cara pediu $1 a mais. Vejam só, $1 a mais, parece pouca coisa, né? Parece esmola, $1. $1 a mais em cada dose de um total de 400 milhões de vacinas. O fornecedor, o fabricante, ofereceu as doses por $3. Aí esse interessado, ele pediu $1 a mais. Pediu que o fornecedor cobrasse $4 em 400 milhões de vacinas, ele dava 400 milhões de dólares. Isso dá mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. 2 bilhões, com B de bola, 2 bilhões e 100 milhões de reais de propina que essa turminha aí queria para se dar bem, para distribuir entre os seus comparsas, para distribuir entre os seus asseclas, para distribuir entre os seus amigos e parentes, tirando dinheiro dos cofres públicos, que é dinheiro seu, meu caro amigo e minha cara amiga, espectadora deste modesto vídeo. Então, esse era só um dos casos, esse nem é o caso da Covaxin, esse era para interferir na compra da vacina da AstraZeneca, se não me falha a memória. Ou melhor, da AstraZeneca mesmo. Então, a AstraZeneca nem aceita intermediação, ela vende direto para governos, mas o cara queria intermediar para pegar 33,33% do valor que a AstraZeneca cobrava, $1 a mais, para que fosse distribuído entre essa turminha bonitinha que agora está sendo indiciada. Lógico que nem todos os 69 participavam dessa negociata. Tem outros que estão em outras negociatas, no caso da Covaxin, de uma vacina que nem existe lá da Índia, que já tinha sido autorizado o adiantamento de 20 ou 30 milhões de reais. Adiantamento. Os caras nem tinham comentado, nem tinham aprovação da vacina, o governo já tinha autorizado um adiantamento de 30 milhões de reais.
e tem gente que aprova esse governo. Mas como é que se pode aprovar um governo desse? Da mesma forma que eu questionava lá atrás, como é que se pode aprovar um governo do Lula, da Dilma, do PT com tanta corrupção? Não se pode, nem e não se podia aprovar o governo do Lula e da Dilma, e não se pode, da mesma forma e na mesma proporção, não se pode aprovar um governo incapacitado, desqualificado, corrupto igual esse que aí está. Está aí a prova. A comissão parlamentar de inquérito descobriu todas as falcatruas de um governo que se diz incorruptível. Tem um sujeito aí que diz que eu sou o PR, eu sou o presidente, não abro mão da minha autoridade. Ele vivia falando isso, ele tinha um problema de autoestima, um problema de insegurança. Os psicólogos e psiquiatras de plantão podem explicar melhor isso. O cara tinha uma insegurança tamanha que ele tinha que ficar repetindo para ele mesmo: eu sou o presidente, não abro mão da minha autoridade. É um problema sério isso, deveria ter se tratado quando criança, essa insegurança. Ninguém precisa ficar falando eu sou isso e não abro mão do meu poder. Isso é infantil, isso é coisa de gente desqualificada mesmo. Porque ele precisava repetir, porque ele sabe, inconscientemente, ele sabe que não tem o menor preparo para ser presidente, não tem a menor competência para ser presidente. Muito pelo contrário. Não tem estudo, não tem nada, não tem experiência administrativa nenhuma anterior. Aí o cara se habilita a ser presidente, um monte de desavisado, inclusive eu, vota no cara. Eu também votei, eu me incluo nesse pacote, mas eu votei para não eleger o outro, para não perpetuar o poder daquela turma. É que eu não tinha opção, era segundo turno, é um ou outro. Se não vai um, vai outro. Aí a gente tinha que escolher entre o mal e o pior, né? Aí até hoje eu não sei qual escolha nós fizemos, se foi o mal ou o pior. Não tem como saber. Enfim. E deu no que deu, né? Essa zebra virada do avesso. Deu nessa zebra virada do avesso. Eu acabei de inventar essa expressão e gostei. Então, a coisa tá dessa forma. Então amanhã aguardem. Todos os meios de comunicação vão divulgar o relatório final. Pode ser que altere alguns desses dados que eu passei. O próprio presidente, a princípio, ele provavelmente vai ser indiciado por 7 crimes, o Bolsonaro, o Messias. Então, o Messias vai ser indiciado, pode ser que seja em 11 ou 7, no mínimo 7 ele vai ser indiciado. Os filhinhos dele, o 01, 02, 03, também tem culpa no cartório. Então, também vão sofrer algum tipo de indiciamento. E graças a Deus e graças à CPI, nós podemos ver e assistir isso, porque isso é prestação de serviço público de qualidade. É tirando o malfeitor que ocupa o poder, ou desmascarando o hipócrita, desmascarando o medíocre que não tem qualificação. É isso que está acontecendo agora. O desmascaramento público do medíocre, do hipócrita que não tem qualificação. Muito pelo contrário, é totalmente desqualificado. E o resultado todos sabemos, né? Vou repetir, mais de 21 milhões de contaminados no Brasil, mais de 603 mil mortes, e além da inflação altíssima, o desemprego altíssimo, 14 milhões de desempregados, e é tudo resultado da incompetência do cidadão, sem falar no aumento do combustível e uma série de outros dissabores que nós sentimos na pele full time, ou seja, o tempo todo e diuturnamente. Tá certo? É isso então, muito obrigado e um abraço.